Bom dia, tudo bem? Quero compartilhar com a igreja nessa manhã um texto, ou melhor, quero falar com vocês a respeito de dois personagens que se encontram lá no livro de Josué, no capítulo 5, 6 e 7. Você vê bem lá a história deles, você vê algumas situações, ou melhor, vou falar de duas decisões que cada um deles tiveram e que repercutiu nas suas vidas, na sua família e também nas gerações futuras. Eu quero falar com vocês sobre Raabe, a prostituta lá em Jericó, que ajudou aos dois moços, aos dois espias enviados por Josué, que foram enviados para espiar a Jericó. E também falar sobre Acã, um dos israelitas, aqueles que estava junto com o exército de Israel quando este conquistou Jericó, porém fez algo que não agradou a Deus ou desobedeceu às orientações de Deus e de Josué, e que também sofreu as consequências pela sua desobediência, pelo seu erro. Então fala assim, lá no capítulo 6, eu vou ler dois versículos só para a gente ter como base. No versículo 6 de Josué, fala assim no capítulo 6, versículo 24 e 25. Queimaram a cidade e tudo o que nela havia, exceto a prata, o ouro e os objetos de arte de bronze e de ferro, que foram entregues ao tesouro da casa de Deus. Mas Raabe, a prostituta, bem como a casa de seu pai e todos os que lhe pertenciam, Josué os salvou com vida. E ela vive no meio de Israel até hoje, porquanto refugiara os mensageiros que Josué enviara para espiar Jericó. No capítulo 7, no versículo 25, daí ele já fala a respeito de Acã. Chegando lá, declarou-lhe Josué: porque trouxeste desgraça e humilhação sobre todos nós, que Deus, que Yahvé, neste momento cause a tua desgraça. E todo o Israel o apedrejou, e em seguida apedrejou também todos os seus até a morte, e queimou tudo e todos eles no fogo. Nós vemos aqui duas pessoas em meio à guerra. Tanto um como o outro estavam em meio a guerras, assim como eu e você. Se você for parar para pensar, cada dia ou nós vivemos, e esse momento em que as pessoas, a sociedade está passando em meio a uma guerra silenciosa, lutas, conflitos, dificuldades. E esses dois personagens, Raabe e Acã, também estavam vivendo em meio a lutas, a guerras. E assim como esses dois personagens bíblicos, eu e você temos diariamente que tomar decisões. Diariamente precisamos tomar decisões. E as nossas decisões, e é claro, muitas delas nós não somos perfeitos, então muitas delas nós vamos ter que voltar atrás, que corrigi-las, que desfazer equívocos, desfazer erros, enganos, conversar com pessoas, voltar atrás em decisões. Porém, existem algumas situações, ou melhor, algumas decisões, ou uma decisão que nós não podemos deixar de fazer neste momento de guerra, que é ficar do lado de Deus, buscar a Deus, fazer a vontade de Deus para as nossas vidas, para que ela se cumpra também na nossa família e nas gerações futuras. Aqui nós vemos uma situação, ou melhor, duas situações e duas condições.
A situação de Raabe era que ela estava dentro de uma cidade, ela era prostituta, ela era desprezada pela sociedade, ela refugiou inimigos do seu povo, ela conhecia a história do povo de Israel, ela sabia do Deus de Israel, o que ele já tinha feito pelo seu povo e com o seu povo. Ela tinha todas essas informações e ela precisava tomar uma decisão frente àquele momento, aquele instante da luta, da guerra, dos conflitos internos e externos que estavam acontecendo na sua vida. E ela tomou uma decisão frente à sua situação. E a sua condição era que ela estava com medo, ela estava num povo que seria atacado e destruído, e ela era uma prostituta. Porém, com uma situação e uma condição diferente, ela decidiu fazer o que é certo, que é temer a Deus. E é buscar aquele Deus que pode todas as coisas, que não vê a sua situação, que não vê a sua condição, mas ele vê aquilo que você pode se tornar na mão dele. Diferentemente de Acã, que a sua situação era totalmente diferente da situação de Raabe. Acã, ele pertencia ao povo de Israel. Acã, ele participava de uma família, de um clã de Israel. E a sua condição, ele era um guerreiro, ele era do povo de Israel, ele estava na condição de um povo vencedor, que estava vencendo as batalhas, que estava tendo êxito nas suas conquistas. Porém, no momento do fervor, no momento da luta, no momento da confusão, no momento em que ele precisava tomar uma decisão, ele tomou uma decisão errada e desobedeceu às ordens de Josué e de Deus. E essa decisão errada e essa questão trouxe maldição tanto para ele como para sua família, quanto para sua geração. Então nós vemos duas pessoas com situações diferentes e condições diferentes. Porém, a nossa situação e a nossa condição para Deus não interessa. O que interessa é a nossa decisão em obedecer e querer aceitar Ele como Deus vivo nas nossas vidas. Aí nós vemos também algo que me chamou a atenção e que eu quero compartilhar com você, finalizando esse breve estudo, é que o fim de Raabe, de acordo com a decisão que ela tomou, além dela ter salvo a sua vida, ela ter cumprido um propósito que Deus usou ela para esconder os espias e que mais tarde o povo viria a conquistar Jericó. Ela salvou a sua família, ela ficou vivendo entre os israelitas e o mais maravilhoso, ela participa, ou o seu nome está na genealogia de Jesus Cristo. Esse é o mais maravilhoso de tudo. Não temos tempo aqui para estudar mais a fundo essa questão, mas se você for procurar lá no primeiro capítulo de Mateus, no Novo Testamento, você vai ver que o nome de Raabe lá está na genealogia de Jesus Cristo. Já Acã, por uma decisão equivocada, por não ter dado ouvidos e por estar numa situação mais confortável, numa condição que propiciava ele tomar decisões mais egoístas, digamos assim, que viriam a beneficiá-lo, entre aspas, que foi pegar alguns pertences, um manto babilônico e por aí vai, trouxe uma maldição sobre a sua vida, sobre a vida da sua família e acabou com a sua geração, acabou ali a sua genealogia, ou seja, não deu continuidade à sua família, à sua descendência, todos acabaram ali por causa de uma decisão equivocada, em meio a lutas, em meio a dificuldades, em meio a batalhas, a conflitos.
Então nós vivemos diariamente, e mais nesse momento ainda, em que a população brasileira e pelo mundo está em dificuldade. Nós precisamos prestar atenção nas decisões que vamos tomar. E se eu posso finalizar esse estudo de alguma maneira, e aquilo que eu puxei, aquilo que eu tirei para mim, é que de tudo que aconteça, seja de bom, de não bom, de ruim, de desagradável, em qualquer uma das situações que eu possa estar, eu preciso decidir a estar com Deus, a obedecer a Deus, a fazer aquilo que Deus pede para que eu faça, para que não somente a minha história, a minha vida percorra bem, siga bem, mas para que a minha família, a minha descendência possa colher os frutos de decisões que eu venha a tomar nesse tempo, em tempos de luta, em tempos de dificuldade, em tempos em que eu preciso depender daquele que pode todas as coisas, que está acima de toda condição e situação. Espero que eu tenha te ajudado, espero que você tenha compreendido comigo algo desse texto, desse estudo. Deus te abençoe, um ano de 2021 abençoado para você. Em nome de Jesus. Amém.